Hoje, a gente vai falar de um dos pilares mais importantes do direito, o princípio da legalidade. Parece um nome complicado, né? Mas na prática, ele funciona como um verdadeiro escudo que protege cada um de nós contra o poder do Estado. Vamos entender direitinho como isso funciona? Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Imagina só essa situação. Uma pessoa faz algo que hoje é totalmente permitido pela lei. Mas amanhã, uma nova lei é criada e torna essa mesma ação um crime. E aí? Essa pessoa poderia ser punida por algo que ela fez lá no passado, quando ainda era legal? Essa questão é o coração de tudo o que a gente vai desvendar agora. E a resposta para essa pergunta está aqui, ó, na própria lei. Esse artigo é a base de todo o direito penal no Brasil. O que ele diz em bom português é bem simples. Para alguma coisa ser considerada crime, precisa existir uma lei escrita antes do fato acontecer. É a nossa garantia de que ninguém vai ser pego de surpresa pelo Estado. Mas esse princípio é muito mais do que uma única frase num código. Ele é o que chamamos de uma norma motriz, ou seja, uma ideia central que dá origem a várias outras regras super importantes que garantem a justiça e a segurança jurídica de todo mundo. Vamos ver como isso se desdobra na prática? A primeira regra fundamental que sai desse princípio é a da irretroatividade. O nome pode parecer estranho, mas a ideia é simples. A lei penal não pode viajar no tempo para trás para punir alguém. É uma proibição bem clara e direta. Agora, o mais interessante aqui é a lógica por trás disso. A regra geral é: uma lei nova, mais pesada, nunca volta no tempo para prejudicar. Nunca. Mas, sempre tem o mais, né? Existe uma exceção fundamental. Se a nova lei for mais branda, ou seja, se ela for beneficiar o réu, aí sim, ela pode e deve retroagir. O foco é sempre proteger o indivíduo, garantindo que o poder de punir do Estado seja usado da forma menos prejudicial possível. Vamos então para a segunda regra, que proíbe o que a gente poderia chamar de punições criativas. O que isso quer dizer? Que um juiz não pode simplesmente usar costumes, princípios gerais do direito ou até mesmo leis parecidas para criar um crime que não existe ou para punir uma conduta que não está descrita direitinho na lei. A ferramenta que é proibida de ser usada para prejudicar é a analogia. E é bem importante a gente entender o que ela é. Analogia não é a mesma coisa que interpretar uma lei, tá? É, na verdade, pegar a regra de um caso que já tem lei e aplicá-la a outro caso parecido que ainda não tem uma regra específica. Funciona para preencher as lacunas da legislação. Então, o ponto crucial é este. No direito penal, é absolutamente proibido usar a analogia para criar uma nova incriminação ou para agravar a situação de alguém. Se a conduta não está escrita na lei como crime, não se pode pegar emprestada uma lei parecida para punir. Ponto final. Isso tudo nos leva a uma outra pergunta importante. Se a analogia não pode ser usada para prejudicar, será que ela nunca, em nenhuma situação, pode ser usada no direito penal? E a resposta é: sim, ela pode. E esse é um detalhe que faz toda a diferença. E esse slide aqui mostra exatamente como isso funciona. Pensa num caso de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. No trânsito. A lei de trânsito em si não fala nada sobre a possibilidade de um perdão judicial. Só que o Código Penal, que trata do mesmo tipo de crime, prevê esse benefício em algumas situações. O que um juiz pode fazer? Usar a analogia para o bem, o que no direito se chama in bonam partem, e aplicar o perdão do Código Penal ao caso de trânsito, já que isso beneficia o réu. E agora a gente chega na terceira e última regra, que vem lá do princípio da legalidade. Não basta a lei existir, não. Ela precisa ser clara, precisa e, mais importante, compreensível para qualquer pessoa. Para uma lei penal ser válida, ela tem que cumprir esses 4 requisitos aqui. Ela tem que ser anterior ao fato, como a gente já viu, tem que ser escrita, para não depender de costumes que ninguém sabe direito quais são. A interpretação dela tem que ser estrita, sem inventar coisas que prejudiquem o réu. E, o mais importante, ela tem que ser certa, ou seja, clara e determinada. E por que tudo isso? Para proibir a criação daquelas leis penais super vagas, abstratas, que deixam todo mundo sem saber o que pode e o que não pode fazer. A lei não pode ser uma armadilha. Mas aí pode surgir uma dúvida, né? E se uma lei precisar de um complemento para a gente entender ela inteira? Isso quer dizer que ela já é inválida de cara? Não necessariamente. Existe uma figura jurídica com um nome meio esquisito: norma penal em branco. Basicamente é uma lei que define a punição, mas a descrição exata do que é proibido precisa ser completada por outra norma. Tipo uma portaria de um ministério.
Isso é permitido desde que esse complemento também seja uma norma oficial e bem clara. Bom, agora que a gente já viu a regra da não viagem no tempo, do uso da analogia e da necessidade de clareza, podemos finalmente juntar todas essas peças. E aí a gente entende a real importância desse princípio no nosso dia a dia. Então, o ponto central é este: o princípio da legalidade não é uma regra só para advogados e juízes. Ele é uma das garantias mais importantes da nossa liberdade. É ele que coloca limites bem claros no poder que o Estado tem de punir. Resumindo, é esse princípio que nos dá previsibilidade, que nos permite saber as regras do jogo antes de começar a jogar. É ele que nos protege contra decisões arbitrárias e, acima de tudo, que nos dá segurança jurídica. A certeza de que a gente só vai ser julgado com base em leis claras, justas e que já existiam antes. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a lei é esse escudo tão poderoso, a responsabilidade de garantir que ele seja forte, claro e sem brechas é de toda a sociedade. Somos nós que devemos exigir leis bem feitas e uma justiça correta. No fim das contas, é isso que garante a nossa segurança e a nossa liberdade.